Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Not only is Benjamin Warshawski one of the great young cantors of the world, but he's also the most phenomenal altkiyah for the shofar. You're about to hear an amazing shofar call. Live only at Ezra Habodim Niles Township Jewish Congregation in Skokie, Illinois, but now available to the whole world via video. Kia! Shvarim Shua! Kia! Kia! Shvarim Shua! Kia! Kia! Shvarim Shua! Kia! Kia! Shvarim! Kia! Kia! Shvarim! Kia! Kia! Shvarim! Kia! Kia! Shua! Kia! Kia! Shua! Kia! Kia! Shua! Kia Gedola! Shabbat Shalom a todos, meu nome é Bill Moshe. Hoje é um dia especial, é um Shabbat especial, por quê? Número 1, porque é Shabbat. Número 2, é um Rosh Kodesh, ou seja, é um início de mês novo, né? Então existe vamos dizer, um dia especial, porque estamos iniciando um ano novo e um mês novo, né? E consequentemente é um dia de celebração. A Torá não nos orienta a celebrarmos nada hoje, porém nós, como somos o povo do Eterno e gostamos de festa, então nós vamos celebrar mesmo que não haja mandamento para isso. E como assim, Bill? Porque, olha só, vamos para Êxodo 12, né? Aonde se começa, né, esse enredo, né, vamos dizer assim, né, aonde o povo do Eterno se prepara, né, para a saída do Egito, né? E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo, né?
Uns demoram um dia para sair do Egito, outros demoram 15 dias, outros demoram 30 anos, né? Cada um tem seu tempo para sair do Egito, né? Então olha que interessante aqui no Êxodo 12, né? O Eterno diz assim: o Eterno disse a Moshe e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Ou seja, o Eterno está restaurando o calendário enquanto o povo está no Egito. Ou seja, se perdeu, vamos dizer assim, os calendários no Egito, porque o povo não podia guardar Shabat, não podia celebrar nenhuma festa ao Eterno. Porém, o Eterno fala assim: olha, esse dia, que é o primeiro de Nissan, ou o primeiro de Aviv, e que está associado com colheita, que agora está o, como é que chama o Aviv, esqueci como é que fala Aviv em português. Está pronta para ser colhida. Sheila, se você puder me lembrar aí como é que fala Aviv em português, é aquele, como se fosse, acho que é um trigo, né? É um trigo que está pronto para ser colhido, né? Então, esse mês é o início no qual o Eterno está restaurando o calendário dele. Então ele fala para Moisés, de novo, o Eterno disse a Moshe e Arão: esse deverá ser o primeiro mês do ano para você. Cevada, tá aí, cevada, tá? Cevada é aquele trigozinho, como se fosse uma sementinha que você faz pão, se faz cerveja e etc, tá? E olha só, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia, ou seja, daqui 10 dias, você tinha que trazer um cordeiro, um cabritinho, né, para dentro da sua família, e ele vai ficar brincando com esse cabrito pelos próximos 4 dias. Não é peça, não estamos falando de peça, mas só dando alguns highlights, né? Ou seja, você vai observar, aí vai falar: uau, já estamos pronto, que a cevada já está pronta para ser colhida, né? Então, olha só, o que nós estamos fazendo hoje? Estamos entrando no mês de Nissan, que é daqui 14 dias, estamos celebrando o Pessa. Hoje é o Rosh Kodesh, ou seja, é um dia de lua nova. Olha que interessante, vou botar umas fotos aqui para que os irmãos possam estar acompanhando, né, e entendendo o que eu estou falando, né? Então tá aqui, ok. Olha que lindo, né? Rosh Kodesh. Rosh significa cabeça, Kodesh, ano, né? Ou até mesmo renovo, tá? Algo novo, algo renovado. Lembra da Brit Hadashah, tá? Então aqui temos Kodesh, tá? Rosh Kodesh Nissan, o mês da redenção. Olha que lindo, né? Então temos aqui as instruções, vamos reduzir aqui. Temos aqui as instruções. Deixa eu colocar meu telefone aqui, meu telefone está chamando, alguém querendo falar comigo, em pleno Shabat. Apesar que ainda não estou no Shabat, mas tudo bem. Então deixa eu colocar aqui do lado, a gente está memorizando, né? Então temos o Rosh Kodesh. E aqui tá, de novo, só para digitar, porque a gente tem. Bill, mas você repete muito. Sim, é para nós memorizarmos, tá? Porque o Eterno já sabe dessas coisas. Quem não sabe somos nós. Então, hoje, o que é hoje? É o início do mês, olha lá. O Eterno disse a Moshe: esse deverá ser o primeiro dia do mês do ano para vocês. Então, estamos iniciando um novo mês, estamos iniciando um novo ano, e daqui 10 dias. Se tivesse um templo, se tivesse uma estrutura templária para nós, eu iria trazer um cordeirinho para dentro da minha casa e o bichinho ia passar uns 4, 5 dias brincando aqui comigo, com as crianças. Ele ia ser um bichinho da família, como se fosse um cachorrinho, né? Eu aqui no fundo da minha casa, eu tenho uns patinhos aqui, eles não entram dentro de casa, tá? Mas eles têm uns patos aqui que a gente dá comida, a gente brinca com eles, aquela coisa toda.
e é como já se fossem da casa, porque toda vez que eu saio aqui, eles me veem e vêm brincar comigo e querem comida, aquela coisa toda. Então é mais ou menos assim, que é para você pegar intimidade. Ou seja, o Mashiach, a vontade do Eterno é que você tenha intimidade com o Mashiach, que você brinque com o Mashiach, que você possa sentar numa mesa com o Mashiach e ter vamos dizer assim, uma comunhão com ele, né? E lembra que as recomendações do Pesach, nós vamos fazer um estudo sobre o Pesach. As recomendações sobre o Pesach é que você coma toda a carne, não deixe nada para trás. E o que ficar para trás tem que ser queimado, ou seja, para que nenhum cachorro vira-lata aí venha lamber e comer essa carne, esses ossos, né? Que sobe do cordeiro, né? Ou seja, não é para deixar nada para nenhum cão guloso, se é bem que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Não tem que deixar nada para cão guloso nenhum. Então, olha só. Então, no 14º dia, o Pesach, onde você vai imolar. Nós não fazemos isso porque nós não temos tempo, né? Mas isso não impede de você preparar um cordeiro e comer no Pesach, porque você não vai estar ofertando ao Eterno, tá? Então, de novo, é o nono novo, início de mês. O início de mês é observado através de uma observação lunar. Vou estar colocando a foto aqui. Olha aqui, tá vendo? É uma observação lunar, né? Ou seja, os ciclos do mês é observado através da lua, né? Olha aqui, ó. Tem uma lua, né? A coisa toda. Olha aqui. Então, quando você vê vamos dizer, esse filetezinho aqui prateado, né? Isso significa que o mês iniciou, tá? E ou seja, estamos no início de uma lua nova, tá? Ou seja, nasceu de novo a lua, né? Mas não é a mesma lua desde que o Eterno fez o mundo, tá? Lembrando, não seguimos o calendário lunar, só para os amiguinhos saberem, tá? O que mais que eu posso falar sobre isso? Temos aí umas reportagens que nós vamos... o estudo é sobre Josué ainda, tá? Não mudou o assunto, só para que nós estamos compartilhando outras informações que nos chegaram a nós, né? Que é sobre o templo, o Instituto do Templo, né? Estamos bem perto da restauração do templo, né? E em breve já temos praticamente todo o serviço levítico completo, né? Porque na verdade você não precisa mais do que 30 levitas para se iniciar o serviço. E por pura coincidência, nós também estamos no mês, vamos dizer, de Áries, né? Ai, Bill, o que é isso? Você está falando negócio de astrologia? Sim, astrologia. Eu vou mostrar algo aqui para vocês que vai escandalizar alguns irmãozinhos, mas de novo, né? Como nós não cobramos nada para ensinar, então nós podemos ensinar o que a gente quiser e você retém aquilo que interessa e acabou, né? Se você não concordar, não tem problema. Não me mande nenhum e-mail, só isso. Então, olha só. Nesse mês que nós estamos aqui agora, né? É um mês que abrange, né? O Áries, né? Áries é o que? Um cordeiro, né? O que é que você tem que pegar? Qual é o bichinho que você tem que levar para sua casa? Um macaco? Vamos lá de novo, né? Diga-me, Israel deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Então vamos lá, então você tem que levar o quê? Um cabritinho, né? E esse mês que nós estamos aqui também é regido no mundo secular aí dos cabalistas, do pessoal que crê esse negócio de signo, né? Também está associado com o bichinho do cordeiro. Pura coincidência, né? Olha que interessante, vamos falar rapidinho sobre isso aqui, né? Isso aqui é um artigo, ela está falando sobre o prognóstico, mas não é isso que nós estamos interessados. O que nós estamos interessados é por que eles estão usando esse cordeiro, né?
vamos analisar algo aqui. Vamos para Salmos 19. Vamos para Salmos 19. Olha que interessante que o Eterno fala aqui, ó. Deixa eu fechar aqui algumas dessas traduções. Vamos ajudar. Olha, eu estou super feliz hoje, tá? Se alguém não notou, estou trabalhando, sabe? E eu fico feliz quando estou trabalhando. E mais feliz quando chega um dia desse, né? Tanta coisa acontecendo. Olha que interessante que diz aqui, ó. Os céus declaram a glória do Eterno. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confim dos mundos, até o confins do mundo. Dos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira. Com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Eterno é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Eterno são dignos de confiança. Ok, vamos parar aqui. Olha quem está falando aqui, ó. Os céus declaram a glória do Eterno. O kavod. Lembra, kavod é muito mais do que glória. Kavod é algo que está associado com peso, né? E olha só que legal. Vamos puxar aqui, ó. Estou colocando aqui constelação de Áries. Vamos ver o que aparece aqui. Porque é a constelação que nós estamos, assim, vivendo nesse momento, né? Então, olha só. Então, olha só que interessante. Vamos pegar alguma dessas aqui para a gente poder entender. Deixa eu ver essa aqui. O que você acha dessa aqui? Vamos ver essa aqui. Ó, o site aqui, tá vendo que eu estou pegando aqui agora, né? Não é nada, né? Eu não sei como é que eles chegaram a essas conclusões, tá? Isso aí é coisa de grego, tá? Gregos que exploravam a astronomia, a astrologia, o estudo do cosmos, etc e tal, né? Então nós temos aqui as constelações e foram nomeadas assim: Capricórnio, Áries, Escorpião, Virgem. Vocês estão começando a associar? Será que esses nomes têm alguma coisa a ver com eventos bíblicos? Por exemplo, a constelação de Gêmeos significa o quê? Judeu e gentios. Porque, na verdade, judeu e gentio, qual a diferença deles? São feitos do mesmo material, barro. Então não tem diferença entre judeu e gentio, desde que esteja no Mashiach, tá? Então, olha só que interessante. Temos aqui, ó, o zodíaco e as constelações. Tem um website agora, não vou entrar aqui agora para não falar sobre isso agora, porque senão a gente vai estender 4 horas em cima disso, tá? Olha que você está vendo esses pontos aqui? Essa moça, eu esqueci o nome dela aqui agora, que eu nem ia falar sobre isso agora. Vocês lembram o que é paleo-hebraico, né? Rapidinho, para quem não sabe. Vamos colocar aqui rápido. Então temos aqui o paleo-hebraico, né? Olha só como é que o paleo-hebraico. Vamos ver aqui. Deixa eu escolher um aqui. Pronto, esse aqui tá mais ou menos, né? Olha que interessante isso aqui, ó. O paleo-hebraico, se você pegar, essa moça, ela fez isso. Ela começou a conectar, olha que interessante, as constelações e começou a associar as constelações com o paleo-hebraico. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Vamos voltar lá para o texto. Tá? Os céus declaram a glória do Eterno. Aí você olha para as constelações, nós temos Capricórnio, Sagitário, mais isso, Escorpião, Virgem, Touro, Leão, Leão da tribo de, né?
Da igreja evangélica? Não, da tribo de Judá. Estão entendendo, meus queridos? Ou seja, a Torá está escrito nas estrelas através do palio hebraico. Entenderam aqui? Alguém tem dúvida que isso não seja verdade? Então continue pesquisando. Eu pesquisei e isso é verdade, tá? A Sheila fez um comentário rápido aqui. Abraão ensinou aos egípcios e os egípcios aos gregos. Ó, por quê? Você lembra quando o Eterno fez uma promessa para ele lá em Gênesis 12 em diante? Ele falou: Abraão, olhe para as estrelas. Se você puder contá-las, porque contá-las não é contar uma, duas, três, não. Você está vendo o que está escrito nas estrelas, Abraão? O Eterno mostrou a Abraão o próprio Evangelho, a Bessorá, as boas novas. O Eterno contou a história da Torá que está escrito no Evangelho, porque nós temos o leão, nós temos o escorpião, nós temos todos esses elementos das boas novas escritos nos céus, através da língua grega, portuguesa, brasileira, não, através do palio hebraico. É só você começar a conectar os pontos. O inimigo perverteu isso e acabou criando um sistema de adivinhação através do horóscopo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de cosmologia. Cosmologia é a observação das estrelas, tá? Para mim fechar esse ponto aqui, eu só preciso mostrar um ponto aqui rapidinho, tá? Que está em Apocalipse, se eu não me engano, 12. Deixa eu ver aqui. Ok. Para fechar com chave de ouro, tá? Vamos lá. Olha só. A mulher e o dragão. Apocalipse 12. Memorize bem isso, tá? Porque, isso é coisa de... esse judeu aí tá com umas coisas muito estranhas. Eu vou desligar o vídeo. Pode desligar o vídeo, mas não vai resolver o teu problema de ignorância sobre as coisas do Eterno. Olha só. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal enorme, um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Eu não vou falar da interpretação do que isso aqui, mas isso aqui está falando da associação do nascimento do Mashiach. Vocês lembram que os magos apareceram? Magos, na verdade, não é somente magos, e sim magistrados. Magistrado significa gente que conhecia sobre drogas, farmácia, sabia fazer um remédio, conhecia sobre plantas e também estudava astrologia. E, na verdade, esses homens foram instruídos pelo nosso grande profeta Daniel, tá? Que lá na Babilônia fundou uma escola de profetas para que eles soubessem do sinal, né, que haveria de surgir no céu. Lembra que os céus declaram a glória do Eterno lá na frente, quando o Mashiach aparecer. Tanto é que ele chega lá pro rei lá e fala o que lá pro rapaz lá? Nós vimos o seu sinal nos céus. Ele já estava esperando. Olha que interessante aqui no 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Entendeu? Olha lá, exatamente. Viemos adorar o rei. Que rei? O rei dos judeus. Ou seja, a Torá, o homem pode queimar todas as Torás do mundo, destruir todas as Bíblias do mundo, corromper todas as traduções, mas a Torá está escrita nos céus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Tá, ok, já falamos sobre isso aqui. Deixei fechando isso aqui. Agora vamos falar de algo mais interessante, né? Então, pura coincidência, estamos vivendo aqui essa época que está associado com não o astro, não o signo, mas sim a constelação de Áries, que Áries está associado com o quê? Um cordeiro. E nós estamos entrando no mês Nissan, daqui 14 dias temos o Pensa, daqui 10 dias você traz o bichinho para dentro da sua casa, né? O que mais que eu posso falar aqui? Aqui, olha que interessante isso aqui. Ó. Vamos lá, para você ver que realmente as coisas estão diante de nossas caras e
e não estamos vendo, né? Olha que interessante aqui, ó. Esse aqui é um jornal, né, online, newspaper, né, um jornal online chamado Arutz Sheva, né, e está dando uma reportagem sobre o Temple Mount, né, as coisas que estão acontecendo, sobre a reconstrução do templo, etc, etc. Olha só, os Kohanins que estão que qualificam para serem sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Então, olha lá, o Instituto do Templo lança novo programa histórico para registrar os membros elegíveis de sacerdote para se preparar para o retorno do serviço do templo. Olha só, o Instituto do Templo, na segunda-feira, anunciou uma nova iniciativa para identificar, selecionar e registrar Kohanim que seriam qualificados para preparar a novilha vermelha como parte de restabelecer o culto no templo sagrado em Jerusalém quando ele é reconstruído. Ou seja, eles já estão tudo pronto. Lembra que eu participei de um programa chamado Family Tree DNA, ou o DNA, né, da sua árvore genealógica, e a intenção deles é achar pessoas que possam ser sumos sacerdotes, né, descendentes de Arão, para que possam fazer serviço do templo. Eu não participei com essa intenção, mas de realmente descobrir se eu tinha ou não alguma descendência hebreia ou não, ou se era uma pura, assim, algo fictício da minha imaginação, né? Bom, deixa eu fechar aqui, que esse site realmente é muito interessante. Eu vou até, se possível aqui, bom, espero que não faça nenhuma distúrbio aqui para mim poder, que mais tarde eu quero dar uma lida nele. Outra reportagem, perdão, porque está... Senator Ted Cruz on Thursday spoke before Orthodox Jews. Bill, seu microfone está fechado. Bill, seu microfone está fechado? Ou será que o Bill está me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Ok, e agora? Agora sim. Ok, vamos lá então. Então temos aqui outra reportagem que também está associado a esse evento que estamos vivendo hoje, né? Que é esse início do mês. Lembra aqui, ó, acabei de ler aqui Êxodo 2, né? Olha lá. Esse mês será o princípio do mês. Esse será o princípio dos meses do ano para você, né? Olha lá. Sinédrio executa mandamento bíblico raro, não visto há mais de 2000 anos, né? Quinta-feira passada, um mandamento bíblico que não tem sido visto em 2000 anos foi cumprido no bairro Cardo da cidade velha de Jerusalém. Duas testemunhas que estavam diante do Sinédrio e deu testemunho que estabeleceu o início do novo mês, ou seja, eles observaram o quê? Vamos lá de novo. Observaram a lua, né? Observaram, lembrando, isso aqui não tem nada a ver com Shabbat lunar, né? Tá? Antes que alguém venha falar alguma coisa. Não estamos falando de Shabbat lunar, tá? Para ficar frisado aqui, tá? A observação do mês, tá? A lua só serve para uma coisa. A lua só serve para medir, nos orientar, nos instruir quando é o início e o fim do mês, tá? A lua não serve para marcar Shabbat, tá? Se alguém quiser falar sobre isso outra hora, mas não agora, tá? Então, ou seja, aqui, ó. Vamos lá. Definir um novo mês por testemunho é considerado por Rashi, um comentarista de destaque na Bíblia, para ser o primeiro mitzvah, mandamento bíblico, que a nação de Israel recebeu depois de deixar o Egito, com grande significado espiritual, que estabelece o calendário. É muito mais do que uma conveniência, é tão importante que tem precedência sobre o sábado,
nós temos, nos tempos bíblicos, as testemunhas que foram autorizadas a quebrar o Shabat, a fim de chegar em Jerusalém perante o Sinédrio. Vou falar algo aqui interessante para vocês, que talvez alguém fale, ai, Bill, eu vou bloquear você. Não quero mais falar com você, mas não tem problema. Olha só. Com todo esse alvoroço que está vendo nessa techuvá maluca, né? Eu digo techuvá maluca porque o povo sai da igreja, mas a igreja não sai do povo, né? E nós temos uma maneira de nos agarrarmos a certas coisas, tá? E nos prendemos e agarramos com isso e não queremos saber de outras coisas, né? Aos meus queridos amigos do Shabbat Lunar, um pequeno recado para vocês. Olha o que o Eterno está falando para Moshe aqui. Olha só. Espera aí. Fechei a página aqui. Espera aí. Só um minuto. Antes da saída do Egito, porque na verdade nós não saímos ainda do Egito, meus amigos. Na verdade ainda não saímos, tá? Olha só, Êxodos, vamos lá de novo. Êxodos 12. Olha só. O Eterno disse a Moshe Arão, este deverá ser o princípio. Ou seja, durante a restauração, antes da saída do Egito, o Eterno restaurou o calendário. O que eu estou querendo dizer? Eu creio. Bem-vindo, nosso amigo. Chegou com o microfone aberto. Shalom, Shabbat Shalom. Shana Tová, né? Acontece, tá, meus queridos? Eu creio que antes de nós havermos o que a igreja chama de arrebatamento, tá? Nós chamamos de ajuntamento. Nós estamos fazendo um estudo, tá? Chamado Restauração da Casa de Israel e da Casa de Judá, cobrindo os versículos, os capítulos de Isaías 42 a Isaías 49. Estamos falando dessa restauração. Eu creio que o Eterno vai restaurar um calendário, vai restaurar um nome, ou seja, o Eterno é que vai fazer. Não é homem, não é visão, não é sonho, não é profecia que vai fazer essas coisas. O próprio Eterno vai fazer. Então, aos meus amigos que estão aí atrás de nome, calendário, fica tranquilo, relaxa, mantenha calma e vai observar a Torá, que essas coisas vão se encaixar. Se verdadeiramente hoje não é um Shabbat, como nós cremos que é, deixa que o Eterno vai cuidar disso. Não vamos brigar por causa de nome, discutir, xingar, e porque isso, porque um fala Yahushua, o outro fala Yahushua, o outro fala Yah. Por favor, eu não tenho mais paciência para isso, tá? Temos coisas mais importantes a tratar, tá? E durante a nossa saída, um pouquinho antes da nossa saída do Egito, o Eterno vai restaurar, tá? Então, fica tranquilo. Então, estamos aqui esses eventos, restauração do templo, restauração dos Kohanim, restauração do serviço do templo, isso é tudo coisa fantástica, meus amigos. Porém, para os que estão no soninho de Roma, hoje é um dia qualquer, né? Que nem disse o próprio Mashiach. É como se fosse nos dias de Noé, né? Todo mundo dormindo, todo mundo relaxando e ninguém realmente se preocupando com as coisas do Eterno. Bom, já falei bastante. Agora só vou falar mais um pouquinho. E eu quero ir para o estudo que nós estamos falando, né? Que é Josué 8, né? Que está associado com a repartição das terras, né? Então vamos dar início a esse estudo. Indo para Josué, nós estamos... perdão, não é Josué 8 não. É Josué 16, capítulo 16, tá? Então eu vou ler aqui o texto, para que nós possamos como é que fala? Estarmos dando continuidade ao estudo de Josué. Eu achei essa página na internet, que infelizmente é em inglês, tá? Mas essa página aqui, ela te dá, por exemplo, até o dia que você nasceu, ela te fala
associado à Torá, qual é o dia que você nasceu? Você bota a informação, você bota a sua data no gregoriano mesmo, e ela te fala. Depois eu coloco aqui no site, o que os irmãos possam estar buscando aí. Basta você traduzir para o português, que vai ajudar você a entender. Então estamos aqui, ó, Rosh Kodesh, né? Que seria hoje, né? Ó, Friday, 8 de abril de 2016. Quando que começa? Ao pôr do sol. Aqui ainda o sol não se pôs. Eu acho que aí também ainda não, né? Me corrija se estiver errado. Tem essa outra página aqui também, bem interessante também, que ela mostra, olha só, que ela mostra as posições da Lua, né? Então você pode ver, né, exatamente a posição da Lua em relação ao hemisfério onde você mora, né? Eu aconselho, se tiver a oportunidade, coloque Israel, porque é como se tivesse o que vale é o que é visto lá e não aqui, né? Apesar que dá uma diferença de poucas horas, né? Então, tá aqui, depois eu coloco esses sites aí também, para que os irmãos possam estar olhando e observando a Lua para a contagem de meses e não de Shabat, tá? Bom, vamos lá. Isaías não. Josué 16, né? Versículo 1. As terras distribuídas. Por pura coincidência, estamos fazendo, como já mencionei, um estudo falando sobre a restauração da casa de Israel e Judá, que engloba Isaías 42 e 49, Ezequiel 36 e 37, e por pura coincidência, estamos falando também, nesse exato momento, das distribuições das terras, dos lotes, né? Que foi dado a Josué a distribuir diante do povo, né? Então, seguindo aqui, as terras distribuídas aos descendentes de José iam desde Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que foi de Jericó e Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Beit Horon Baixa, e prosseguiam até Jessé, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O profeta Isaías fala que essa segunda restauração, essa segunda posse de terra, diz que vai ser algo tão tremendo que o território vai estar apertado, tá? De tanta gente que vai estar lá ocupando o mesmo território. Por quê? O Eterno prometeu para Abraão que a sua descendência seria tão grande como as estrelas dos céus e tão numerosa quanto as areias do mar, tá? Da praia. Bem, eu não estou ouvindo o Bill, eu não sei se só sou eu que não estou ouvindo. Eu acho que o Bill teve algum problema porque o microfone dele não está mutado. Ele pode ter caído. Então, irmãos, Bem, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou tentar abrir aqui o texto e a gente vai lendo o texto enquanto o Bill volta, né? Ele estava, então, em Josué, né? Josué 16, né? Vou abrir o texto e vou compartilhar ela com vocês, então. Alguém avisa aí para ele aí, do lado aí, que nós não estamos ouvindo ele.
porque eu acho que ele deve estar falando. Ele teve algum problema mesmo e ele saiu. Tomara que ele volte logo. Se ele voltar logo, o Hangout não se encerra, tá? Então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a tela que eu estarei compartilhando, se estará no estudo. Eu estou compartilhando tela agora. E aqui estamos falando, então, de Josué 16. Então, está aqui, as terras das tribos de Efraim e Manassés. Os irmãos estão vendo? Estão vendo o meu compartilhamento? Ok. Aumentar um pouquinho mais aqui, para os irmãos verem melhor. Então, vamos lá. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Astarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. A herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira de sua herança ia de Atarote Adar, a leste, até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste, até Taanate Siló, e passando por ela, ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados, tá? Bem, o Bill já chegou. Bem, Bill, pode compartilhar aí a sua tela. E eu não estou te ouvindo. Agora sim, agora estou te ouvindo. Eu já li, então, o capítulo 16, tá? Já li o capítulo 16 aí, de Josué. Muito enquanto bem. você não estava. Tive algum problema aqui. Tá. Só falta mais 2 versículos aqui para concluir. E houve um glitch aqui, a internet caiu, mas tudo bem, estamos aqui de volta. Coisas de terceiro mundo, né? Mas vamos lá. No 8, né? Eu creio que eu parei no 8, né? Bem, eu já li Tapuá. tudo, viu? Eu acabei lendo tudo já. Ah, você já leu tudo? Então, Já ok. li tudo. Então eu vou passar o microfone para a tia Sheila fazer os comentários do capítulo 16, a parte dela. E pode prosseguir então, Sheila.
Então vamos lá, vou ficar de olho aqui para ver se o Bill cai, porque se o Bill cair e ficar 5 minutos sem vir, sem vir de novo para o estudo, então a conexão cai e nós temos que abrir outro link de outro estudo do YouTube, né? Mas ainda bem que ele voltou e ele como que abriu, então imagino que não vai cair essa conexão, tá? Esqueci de falar, irmãos, porque o Bill caiu de repente, eu esqueci de dar um Shabbat Shalom a todos. Então, vamos lá, tá? Tem bastante considerações que temos que fazer a respeito de Efraim, Manassés, tá? Então, temos aí bastantes considerações a serem feitas. Então, vamos lá. Irmãos, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, que as tribos de Judá e as de José, elas tiveram papéis cruciais, importantíssimos, tá? Até hoje. Na verdade, eu posso considerar como um arranjo divino, né? Do Eterno para essas tribos, ordenado pelo Eterno, até mesmo do exército de Israel, durante toda a peregrinação no deserto, tanto a tribo de Judá quanto a tribo de Efraim foram super importantes. Judá, irmãos, junto com as tribos de Issacar e Zebulon, elas foram reunidas no flanco oriental, na disposição das tribos ao redor do tabernáculo. Ao lado de quem? Ao lado da onde ficava Moshe e Arão. Enquanto que Efraim e Manassés e Benjamim ficavam posicionados no flanco ocidental, tá? Do mesmo lado da família sacerdotal de Gerson. Se os irmãos depois quiserem conferir isso que eu estou falando, está então em Números, capítulo 2, tá? Praticamente o capítulo inteiro, falando sobre isso. E sobre a família sacerdotal de Gerson e essas tribos, Efraim, Manassés e Benjamim, está no capítulo 3, no versículo 23 a 26, tá? Mas então vamos lá, irmãos, olha só. O que indicava essa disposição do tabernáculo? Essa disposição, ela indicava uma tensão, irmãos, no relacionamento e também nas reivindicações que eram bem conflitantes de controle do próprio templo, tá? E, claro, estendendo aí a autoridade e a liderança de toda a nação. Imaginem, irmãos, que tudo o que aconteceu no passado já era uma profecia do destino do futuro do povo. Mesmo que Davi, né, só depois de 400 anos, depois do êxodo, né, que ele conseguiu formar uma nação com todas as tribos, mas, claro, num período muito curto, porque logo depois da morte de Salomão, as tribos acabaram se dissolvendo, né? Essa união dessas tribos, a união de Efraim, de Judá, de Israel e de Judá, tá? Então, foi reacendida, né, novamente essas rivalidades tribais das duas tribos. Sim, irmãos, rivalidades tribais. Efraim e Judá têm uma rivalidade antiguíssima, tá? Uma rivalidade tribal. Mas esta rivalidade, até a rivalidade é uma profecia para os nossos tempos, para os tempos atuais, e eu vou falar a respeito disso, né? Então, irmãos, olha só, logo depois da morte de Salomão, o reino de Israel, que era um reino só, acabou se dissolvendo, sendo transformados novamente em dois, que era o reino de Judá e Efraim, e do outro lado, que seria Efraim, não, Benjamim, que digo, e do outro lado, Efraim e as outras 9 tribos, tá?
E como que se deu esse confronto de Judá no sul, né, e Efraim, né, que era uma tribo super numerosa, que era representante, inclusive, das 10 tribos de Israel, que foram chamadas como as tribos do norte, né? Só que um pouco depois disso, aconteceu, mais ou menos no ano 800, né, a diáspora dos reinos do norte pelos assírios, a diáspora de Israel, de Efraim, e depois foi seguida pela destruição de Jerusalém, né, e também a diáspora de Judá, né, mais tarde, 150 anos mais tarde, pelos babilônicos. Mas, irmãos, eu gostaria de voltar o quê? Voltar um pouco na história. A história, ela diz em Gênesis que nós podemos ver que os progenitores dessas tribos, que eles realmente se ascenderam mais do que os outros irmãos, tá? Dos 12 filhos de Jacó, o primeiro progenitor, claro, né, porque a herança para as duas tribos, Efraim e Manassés, representam a herança de José. E a outra tribo, que no caso, que teria seu progenitor como Judá, tá? Então nós temos aí José, que era o favorito do seu pai, já idoso. José foi preparado, né, para a grandeza. Tinha lá, né, o seu casaco lá de muitas cores, né, a sua túnica de muitas cores, né? O próprio José, ele era ciente de todos os seus talentos. Ele era um homem extremamente talentoso. Isso se mostra algo precoce, né, desde o início da vida dele. E claro, irmãos, embora os outros irmãos ficassem ressentidos, né, com essa pretensão de poder, o que não era uma pretensão má, uma pretensão orgulhosa, uma pretensão soberba, não era disso que se falava, não era isso que José queria, tá? Embora esses outros irmãos, eles ficassem bravos e ficaram muito bravos, né, eles também sabiam no coração deles, irmãos, que José realmente predizia, através de sonhos que ele tinha, predizia a futura ascensão, né? A futura subida, vamos dizer assim, ele subiria de vida, vamos dizer assim, aos nossos moldes atuais, né? Olha, o José se deu bem na vida. Os outros irmãos, eles sabiam, né, que os sonhos de José, que eles estavam realmente falando a verdade, tá? Mas um dia o José, ele cai nas garras dos irmãos, né? E, estando longe dos olhos, né, que protegiam ele, que era o pai, que era o Jacó. Então, o que fizeram esses irmãos? Eles agarraram a ele, né, para tentar matar ele. E quem clamou para preservar a vida de José? Judá. Claro, né, teve a ajuda do Rúben, né, que ganhou um alívio, né, quando fez com que os seus irmãos não deixassem ele morrer de fome, de inanição também dentro do poço, né, vendendo ele. Mas, na verdade, foi Judá que conseguiu preservar a vida de José. Então, irmãos, assim, também foi Judá, né, que, além de preservar a vida do José, também foi ele, tá, que confessou, né, ao José, quando esse estava disfarçado de segundo homem do Egito, disfarçado como um egípcio, foi também
Judá, né, que confessou a José o que havia acontecido, tá? Então, imaginem só, né, que isso fez com que também garantisse a libertação de Benjamim, não que José quisesse, né, fazer com que Benjamim fosse um escravo ou fosse morto, né, era o irmão querido dele, mas Judá teve a humildade de estar ali perante a José, que realmente tinha, vamos dizer, aos nossos moldes, vencido na vida. E agora também, né, Judá, né, se une a José também. Imagine, irmãos, também que quando a casa de Jacó desceu para o Egito, né, a fim de garantir a sobrevivência por causa da seca que estava tendo no mundo inteiro naquela época, foi Judá também que veio na frente avisar que Jacó estava se aproximando. Então, isso tudo mostra, irmãos, que tanto um irmão quanto o outro, os dois possuem o quê? Ideais o quê? De liderança. Eu estava pensando, né, que ambos são um exemplo de esforço espiritual. E quando um efraimita consegue hoje ver o eterno, ele realmente vem já com uma grande maturidade. O efraimita, a maturidade do efraimita está realmente em vencer, né, vencer todos os problemas e triunfar, né, no final, né? Então, quando esse livro aí de Josué, ele apresenta as tribos de Judá e de José e expressa, né, essas divisões, né, como essas divisões ficam claras, né? Então, imaginem só, irmãos, que as duas são, vamos dizer assim, premiadas, né, com áreas amplas, grandes, né? À frente das outras tribos, elas estão, então, essa divisão está na frente das outras tribos, tá? E então nós podemos fazer o quê, né? Voltar o quê? Ao passado para entender o que são essas tribos e por que a divisão foi feita primeiro para estas tribos. E essas tribos são tribos que realmente têm o dom para liderança, tá? Mas a gente precisa sempre voltar ao passado para entender que o passado remete ao futuro e o futuro remete ao passado. Então, a Judá, né, foi designado o quê? A liderança. E a José, eu vi que foi designado o quê? O sucesso. A Efraim, no caso, e Manassés também junto. Mas principalmente Efraim, porque Efraim, apesar de ser o filho mais novo, mas a bênção que foi dada por Jacó foi dada para Efraim, tá? Então, José realmente teve um grande sucesso em tudo o que ele pôs à mão. Mesmo, irmãos, que muitas vezes, né, uma tribo, ela é colocada, né, uns contra os outros, né, no caso aí destas tribos, né, no final de tudo, no Olam Rabá, antes até do Olam Rabá, são estas as duas tribos que serão responsáveis, irmãos, em reunir toda a família. Mas qual família? A família do Eterno. Assim como foram no passado. Então, ao mesmo tempo que existe a rivalidade entre essas duas tribos, também elas prefiguram o que? A promessa da resolução dessa rivalidade. Então, irmãos, vamos voltar ainda mais, tá? Sobre essa rivalidade. E voltando ainda mais,
chegamos a quê? Chegamos ao casamento de Jacó com Lia e depois o casamento com Raquel. Onde, irmãos, infelizmente, essa família foi dominada por uma amarga rivalidade também, né, entre as duas irmãs. Jacó amava mais a Raquel, isso é claro, enquanto que essa queria ser mais fértil, mas somente teve 2 filhos, enquanto Lia, né, que é a mãe de Judá, sendo Raquel a mãe de José, foi extremamente fértil, teve 6 filhos, tá? Então, tudo também começou da concorrência liderada por essas 2 mulheres, que representa o quê? Que estas 2 mulheres e essa rivalidade dessas 2 mulheres já cogitava, tá, a concorrência que seria liderada por essas 2 tribos, irmãos. Então, nesse caso, claro, não podemos falar, né, das 2 tribos sem citar essas 2 mulheres, né, já que vem a pergunta, né, por que a Torá dedica tanta atenção ao conflito dessas 2 mulheres, né, a rivalidade dessas 2 mulheres? É claro que o foco, né, não é a dor das 2 mulheres em virtude, vamos dizer, das suas vidas pessoais. E sim, irmãos, é uma descrição de que os seus descendentes, né, do que os seus descendentes iriam passar, seria como se fosse um ensaio que os seus filhos iriam ter que enfrentar, os desafios que eles iriam ter para formar uma nação e manter o quê? A unidade dessa nação e, claro, a integridade dessa nação, a sobrevivência dessa nação. Então, irmãos, desde o início nós vemos o quê? Um jogo de destaques, né? E era exatamente o que acontecia, né, com Leia ou Lia, né, e Raquel, né? E agora, né, com Judá e José, e agora com a tribo que veio de Judá e as tribos que vieram de José, né? Judá, o irmão, ele no decorrer da vida, né, ele acabou emergindo com mais força e um grande significado para os irmãos, né? Mas foi durante o reinado de Davi, né, que Judá teve o seu maior papel de liderança maior, porque até hoje somente Davi conseguiu unir as tribos. Agora está se começando a querer unir as tribos de novo, mas as tribos estão tão espalhadas que hoje praticamente não se sabe mais quem é e de qual tribo são. Mas o Eterno sabe, eu não sei, os irmãos não sabem, mas o Eterno sabe. Nós podemos ver, irmãos, que em Gênesis mesmo, né, que José ele ganha uma grande parte da história de Gênesis, né, e depois pela descendência dos seus filhos, né, no santuário lá do tabernáculo, né, que depois, mais para frente, nós vamos ver que ficou alojado o tabernáculo, né, em Siló, né, e Siló era no território de quê? De Efraim. Isso foi aí, irmãos, quase 400 anos, o tabernáculo ficou em Siló, no território de Efraim. Isso é uma grande honra, sabe? Isso foi até Israel ter um rei, né? E esse primeiro rei era da tribo de quem? Da tribo de Benjamim, né? Também. Que era o rei Saul. Então, irmãos, desta forma, eu acho que foi a forma melhor de eu traçar um perfil do que são estas 2 tribos, através do quê? Através das 2 irmãs.
mesmo com a inimizade, os conflitos dessas relações, na verdade, isso prefiguraria as lutas difíceis que Israel teria que enfrentar, até mesmo, irmãos, no seu desenvolvimento da soberania para com a terra, né, que agora eles estavam recebendo, né, da independência nacional, a independência do povo, né? E o que acontece, irmãos? Isso há quase 2 milênios atrás, né? Apesar do desejo do Eterno que Israel se tornasse, né, somente um povo, né? Um povo que fosse coeso com seus objetivos, que tivesse os seus desejos em comum, né? E que fosse tudo compartilhado uns com os outros, né? Em prol do quê? Em prol de algo coletivo, mesmo, claro, com as diferentes aptidões, né? Eu posso colocar aptidões como se fosse um currículo mesmo. Essas aptidões de José e de Judá, né? Então, irmãos, foi um grande problema dessas tribos que elas não conseguiram superar o quê? Seus interesses, né? Mas interesses pessoais, né? E não conseguiram se tornar, né, como as outras tribos, uma nação unificada. E mesmo agora, né, no livro de Josué, é isso, porque eu acabei indo muito lá atrás para explicar da onde que vem todo o conflito. E mesmo agora em Josué, que ainda estava vivo aí, mas especialmente depois da morte dele, e as pessoas, elas não tiveram a preocupação de estar conscientes, irmão, de ser um povo só. Ao invés, irmãos, de sempre procurar os seus direitos, né, em função das suas necessidades, né, e preocupações locais, né? Eu tô com um problema aqui na minha casa, né? Eu tô com um problema aqui na minha família. As outras famílias que se virem. Isso não é pensamento do povo, não é como o povo deve agir, meus irmãos. E isso acabou, né? Esse tipo de pensamento, né? Só com as suas necessidades, só com o que passa dentro do meu mundinho, né? Isso causou grandes conflitos, tá? E uma grande concorrência entre Judá e Efraim, né? Onde a gente vê que nem a destruição, irmãos, do primeiro templo pôs fim a essa divisão, né? Mas, irmãos, finalmente os profetas que viveram essa destruição, né? Do primeiro Estado judeu, né? A eles foi dada uma visão e foi uma visão do futuro, uma visão muito bonita que nós já lemos num estudo essa semana passada, que a visão foi a visão de Ezequiel 37, tá? Porque Ezequiel 37 diz o quê? Diz de um reino messiânico, aonde seria restaurada a terra, que qualquer divisão interna, qualquer ego, qualquer coisa que separasse as tribos não iria ter mais, que tudo seria realmente com base a um povo só, a um mandamento só, a uma lei só, tá? E Ezequiel 37 profetiza também a consciência, né, que o povo iria realmente, no final, ter a consciência que são um povo só. No caso, Judá e Efraim, que sempre tiveram aí suas rusgas, né? E
agora estaria como sendo um povo só. E esse dia, irmãos, se aproxima cada dia de nós, e inclusive aí pelo começo aí deste hangout, onde o Bill mostrou o que está sendo feito no templo, e agora estamos só aguardando realmente a união de todas as tribos. E, irmãos, o ideal é que nós oremos, né, para que os que são da tribo de Judá não rejeitem Efraim, e Efraim não ache que tem mais sucesso e mais riquezas do que a tribo de Judá, tá, irmãos? Então, a minha parte desse capítulo é até aí, então. Bill, é contigo agora. Vamos lá, tá dando tudo certo neste hangout, né? Louvado seja o Eterno. Bill voltou, a conexão não caiu. Bem, vou desligar aqui o microfone agora. Bill, liga aí o seu microfone para ver se nós estamos te ouvindo. Muito bem. Ok. Shabbat Shalom a todos mais uma vez, que agora começou o Shabbat aqui onde eu estou, né? Eu estou no hemisfério norte, um pouquinho mais longe de vocês. Aqui são 8 horas e 12 minutos. Tem mais ou menos uns 10 minutos que o sol se pôs. Então vamos aqui para a herança de Manassés. E por incrível que pareça, eu falando, eu entendo que a restauração vai começar por Efraim e Manassés e vai terminar na casa de Judá. No meu entendimento, Efraim e Manassés que vai acabar introduzindo, apresentando o Mashiach para Judá, tá? E quem vai coroar o Mashiach vai ser a casa de Judá. Então, no capítulo 15, versículo 1, vamos lá então. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade a Ebassã. Engraçado que ele está fazendo uma menção, né, que ele é um guerreiro valente, né? E eu vou te falar uma coisa para vocês. Não se aterrorizem com o que eu vou falar aqui, né? Mas nessa Techuvá não tem lugar para pessoas frouxas. Se você é frouxa, fique onde você está. Porque senão você não vai aguentar. Porque você vai tomar pedrada na cuca de ambos os lados. De judeu que não crê. E tem judeu que não crê nem na Torá, tá? E de cristão que diz que crê na Torá, mas também acha que não deve obedecer, tá? Então tem que ser macho mesmo, tem que ser valente mesmo, tá? Porque é isso que nós estamos experimentando. Nada mais do que criticismo, críticas, né? Estamos sendo literalmente provados e testados, né? Também foram dadas terras para as clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Elec, Azriel, Siquém, Hefer e Semidá. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofead, porém filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhos. Seus nomes eram Maalá, Nó, Hogla, Milca e Tirsa. Elas foram ao sacerdote Eliezer, Josué, filho de Nun, e os líderes e disseram: o Eterno ordenou a Moshe que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança. Lembra que na Parashá nós comentamos sobre esse evento aí, né? Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Eterno. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bassã, que ficam ao leste de Jordão.
pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança, a terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Asser até Miquemetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuá. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Canaã. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Ao lado sul da terra pertencia a Efraim, ao lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Asser ao norte e Issacar a leste. E Issacar e Asser, Manassés tinha também Beit-Sean e Beleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isso é Dor e Nafote, mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não o expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram: então, Josué, por que nos desse apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Eterno nos tem abençoado ricamente. Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subem entre na floresta e limpem o terreno para vocês, na terra dos fariseus e dos refaíns. Os descendentes de Josué responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Beit-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Interessante aqui que, de novo, o profeta lá na frente, Ezequiel, vai falar que a terra não vai ter espaço para conter o povo do exílio que vai eventualmente retornar à terra, seja nós ou seja os nossos descendentes, né? 17. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês, limpem o terreno, e será que vocês, até os seus limites mais distantes, embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Olha, profeticamente, às vezes nós nos sentimos que nós não temos espaços para nós. Por quê? Porque na verdade nós não nos encaixamos em grupo nenhum. Ah, você é cristão? Ah, somos cristãos porque cremos no Mashiach, mas não cremos no cristianismo. Ah, então você não se encaixa no nosso grupinho das nossas 30 mil denominações. Vocês são judeus? Sim, somos judeus. Ah, mas vocês creem no Jesus, então vocês também não se encaixam no nosso grupinho. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar, né? Lembrando que florestas podem estar associadas a povos ou pessoas, para que nós possamos conquistar o nosso próprio espaço. Porque as pessoas ficam assim super... Ah, mas você é o quê? Você é judeu ortodoxo? Você é judeu caraíta? Você é da Torá samaritana? Você é ultra-ortodoxo? Todos querem rotular.
todos querem colocar você dentro de uma tribo. Ser somente um ser humano que crê no Mashiach não basta. Tem que haver um rótulo. Todo mundo está atrás de uma identidade. E, na verdade, a identidade que eu estou buscando é a identidade do Mashiach. Ter uma mente como Mashiach. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ter uma mente renovada no Mashiach. E muitos estão buscando em fazer parte de algum grupo. E não é isso a minha intenção. Não é isso meu interesse. O que eu estou querendo dizer com isso? Para conquistarmos nosso espaço, vai ter que ter luta, meus amigos. Vai ter que ter... chegar para, de repente, para sua família e dar um basta das práticas da sua família, ou então até mesmo você recuar, sair do meio da sua família, dar uma de Abrão, sair do meio da sua família e viver uma vida independente, longe das práticas abomináveis dos vossos familiares, seja ele qual for, tá? Então fica aqui o meu recado, né? Fica aqui a minha parte em relação a esse capítulo, né? E eu encerro por aqui e eu passo o microfone para tia Sheila. Oi, tio Bill. Como o Bill me chama, né, de tia Sheila, então eu vou chamar ele de tio Bill também. Então vamos lá, meus irmãos, olha só. O que nós podemos enxergar de tudo o que foi falado nos capítulos anteriores a respeito de Judá e de José, né? Que apesar dessa rivalidade toda, os dois eles constituíram sustentáculos, irmão, da antiga Israel, né? Desse reino de Israel, né? Eles tiveram como que um chamado, né? Para ser o que estava realmente à frente, né? Dos reinos do norte, dos reinos do sul, como foi chamado as tribos, né, de Judá e as tribos de Efraim, né, que representavam as outras tribos também. Isso houve uma grande influência na história, né, das escrituras, né, e o destino do povo foi influenciado por essas duas tribos por mais, irmão, de 1000 anos. Foram mais de 1000 anos o destino de todo o povo sendo influenciado totalmente por essas tribos. Eu estou falando da antiga Israel, ainda não cheguei ainda na época atual, né? O que, irmãos, ao mesmo tempo, trouxe o quê? Trouxe uma riqueza, vamos dizer assim, cultural, né? Dessas duas tribos, trouxe o que? Possibilidade de um desenvolvimento, né? Até mesmo, vamos dizer assim, as rixas dessas tribos trouxe uma possibilidade de um desenvolvimento. Por outro lado, também trouxe, né, essa rivalidade, confronto, até mesmo guerra. E claro, né, o que se tornou mais evidente na história, como qualquer história, é a parte ruim. Ninguém vê o bem que você faz, mas a parte ruim todo mundo vê, mesmo que 99% seja bom, só vão ver o 1% ruim, né? Isso, estou falando da história de Israel, né? Israel nunca conseguiu vencer, né, esse tribalismo, vamos dizer assim, e que teria, né, o final correto seria o quê, né? Abraçar o quê? As duas tribos abraçar um único propósito, que seria o quê? Da unidade de todas as tribos, né? Da harmonia de todas as tribos, tá? Só que nós sabemos, né, que isso só se dará mesmo, irmãos, no fim dos dias. Então, irmãos, eu fui analisar aí alguns textos, né, e essas respectivas fronteiras aí, eu fui olhar os mapas, né? Então, o que a gente pode trazer de mais detalhado, né, referente
ao assunto, né? Desses dois, vamos dizer assim, clãs, né? Que seria Efraim e Manassés, que é o que está sendo falado agora nesse texto, tá? Por quê? Porque Efraim e Manassés, né, tiveram aí uma quantidade de terra realmente muito grande, né? Enquanto Judá só teve uma porção de terra, tá? Claro, né, é falado aí, né, da organização das cidades, que seria, na verdade, a posse de acordo com as regiões topográficas, né, e seguindo o traçado dessas fronteiras tribais, irmãos, para as famílias de José, né, para Manassés e para Efraim, somente é falado o quê? Sobre a demarcação das fronteiras, não é falado da cidade, tá? Isso na narrativa do texto aí de Josué, né? Mas é dedicado que uma atenção muito grande o que para as duas tribos, mais do que a maioria das outras tribos. Então, irmãos, podemos concluir que, em termos gerais, né, a parte tribal de José, né, espelhou a de Judá, porque seria como se fosse um espelho, por quê? Porque, por exemplo, todas elas se estendiam o quê? Desde o Rio Jordão até o Mediterrâneo. Tanto as tribos de José quanto as tribos de Judá, né? As terras de Efraim, elas foram situadas no noroeste do Mar Morto, separado de Judá por uma pequena faixa de território, que foi atribuída a quem? A Benjamim, a tribo de Benjamim, né? E então, assim, para separar, vamos dizer assim, Efraim de Judá, quem está no meio? Benjamim, né? O território de Efraim, ele se estendia, irmãos, eu fui ver ao longo da costa todinha, né? E a oeste, ao longo das margens do Rio Jordão. E a leste, ele continua para o norte até a fronteira, o que? A fronteira natural, que desce da região montanhosa, né? Que é ao sul de Siquém, lá, né? Do mar Mediterrâneo, né? Já a tribo de Manassés, né? Ela foi posicionada ao norte de Efraim. O território dela se ampliou do norte ao Vale Fértil de Israel, que é o Vale Fértil, né? De Israel, que está situado aí na faixa de Carmel, que hoje é a cidade de Haifa, tá? E o mar de Quinerete, que são regiões muito férteis, né? Claro que Manassés também recebeu as terras do outro lado, né? Do lado oriental do Rio Jordão, né? Também há o Vale Fértil, né? De Gileade, de Bassã. E isso já tinha sido distribuído a Manassés por Moshe, né? Então, a gente pode notar, irmãos, que a gente pode notar um outro assunto, né? Agora que nós vimos que existe, na verdade, uma rivalidade entre essas tribos, e essa rivalidade deveria ser notada não pelo lado ruim, deveria ser notada também pelo lado bom. E agora eu vou falar um pouco do lado bom, tá? E vou destacar, e claro, né, não é puxando brasa para minha sardinha, mas vou puxar porque eu sou mulher, então vou falar das mulheres, porque nesse texto é falado de mulheres, né? Então a gente viu que no capítulo 14 há um destaque para as mulheres nesse texto de Josué também. As mulheres não podiam ficar de fora do texto. No caso do capítulo 14, a gente falou da Axa, né? A filha de Caleb. A Axa, irmãos, ela foi dada em casamento a Otiniel, né? Que posso dizer que ele não foi premiado só
por ter vencido lá os gigantes lá, das terras, né, de Caleb, mas ele também foi premiado com a teimosia da esposa dele. A esposa dele era teimosa, a Ax era teimosa. E ele ganhou também a porção de terra aos arredores lá da fortaleza cananeia, né, que foi conquistada por ele. Mas essa fortaleza, esse lugar era um lugar infértil, né, árido, né, o que levou ao pedido, vamos dizer assim, dramático da teimosa Axa, né, que era sua esposa, né, ao pedido do pai dela, né, que esse desse também as fontes de água, né, junto com as terras, né, claro. Então, embora Otiniel ele fosse reconhecido como um guerreiro capaz, né, e, mas ele estava de início, com certeza, ele ficou relutante, né, de ouvir, vamos dizer assim, a esposa dele, porque ele poderia ter ouvido a esposa dele não precisaria ir até o pai, mesmo que o pai fosse dela, para pedir as nascentes, só que ele não foi, né? Então ela acabou indo, porque ela é teimosa. As mulheres hebreias, que são mulheres realmente dedicadas, mulheres do Eterno, elas querem as fontes de água, lembrando que as fontes de água são a Torá, tá, irmãos? Inclusive aí eu tenho duas fontes, por falta de uma ainda tenho duas fontes, tá? Então, isso mostra, irmãos, claramente que os homens, eles têm a responsabilidade da conquista da terra, né? O Otiniel foi lá, arrancou a terra lá da mão dos cananeus, né? E, claro, essa tarefa, ela só teria sucesso mesmo com a participação das mulheres, né? Cujo o amor a essa terra prometida não era menor do que a dos homens, né? Aí a gente vai para as outras mulheres, que são as mulheres da tribo de José. E aí a gente tem a menção do nome, falado nome por nome, destas mulheres da tribo de Manassés, né? Eu queria até que o Bill voltasse lá para a gente repetir o nome destas mulheres, porque foi colocado os nomes exatamente para que aí mesmo, Bill, no capítulo 17, só tem que subir mais um pouquinho para eu ver o nome dessas mulheres, né? Aí, ó, olha, ó, são 5 mulheres, olha lá, ó. 5 mulheres representam também 5 livros da Torá, olha lá. Malá, Noá, Hogla, o Bill tá até ali marcando, Milca e Tirsa, né? Então, se foi colocado até o nome de todas elas aí, é que elas, a Torá, né? Porque nós consideramos até Josué como uma Torá, irmãos, porque o Josué é, na verdade, o cumprimento de toda a Torá. Toda a Torá queria isso, que o povo tomasse conta e fosse numeroso o suficiente para tomar conta da terra que o Eterno deu ao seu povo, né? Então, foi colocado aí o nome dessas mulheres como sendo honra para elas, da mesma forma que a Axa, uma mulher teimosa, mas uma mulher preocupada, uma mulher que ama a sua terra, que quer o melhor para a sua terra. Ela não quer só uma terra árida, ela não quer só uma Torá, né? Ela não quer somente uma terra, ela quer a Torá do Eterno, ela quer a lei, ela quer as mitzvot, ela quer sentir o que o Eterno deu para ela. Da mesma forma, tenho aí essas 5 mulheres aí, também 5, representando também cada uma, que cada uma faz parte dos 5 livros da Torá, tá, irmãos? Então, estas eram da tribo de José, né? Temos a menção, né, dessas 5 filhas, né? Desse homem, eu não sei, o nome dele era Zelofead, eu nunca gravo esse nome, é um nome bem estranho, né? Em hebraico, Zelofehad, que eles chamam, né? E estas são também mulheres espirituosas, olha só, irmãos.
tanto quanto as filhas, a filha de Caleb, né, elas estavam também determinadas a o quê? Assegurar a perpetuidade da parte tribal do seu pai falecido, né, que havia falecido, que havia morrido por ter transgredido, mas foi o pai delas, não foi elas que transgrediram, né? E aonde foi julgado esse direito que elas teriam em Números 27. Se vocês irem lá em Números 27 depois, nós já falamos isso em Paraxá, foi julgado esse direito. Então, elas foram lá, são abusadas também, viu, irmão? Reivindicar o direito perante a toda a congregação de Israel, onde estava Moshe e Eleazar. E eles estavam numa reunião solene, viu, no pátio do tabernáculo naquele dia. E assim, irmãos, depois dos relatos, né, dessas mulheres, né, dessas tribos, né, da tribo de José, indica o quê? Indica claramente, né, de que existe, né, um propósito, né, de superar qualquer obstáculo para as mulheres do Eterno. E o que? Assegurar o seu lugar na terra. E hoje nós temos também, nós estamos tentando, as mulheres, no nosso, vamos dizer assim, no nosso grupo, que nós chamamos de família, também temos mulheres que estão realmente a fim de assegurar o lugar delas na terra prometida, mesmo às vezes que os seus maridos não tomem atitudes, como foi o caso de Otiniel, marido da Axa. Como foi o caso do pai dessas 5 mulheres que acabou transgredindo e morreu pela transgressão. Então, assim, as mulheres, elas têm um papel importantíssimo na Torá, tá? Então, por isso que foi citado, né, essa reivindicação dessas mulheres aí no livro de Josué, e os nomes, né, delas, né. Então, irmãos, é o seguinte, a diferença de tudo isso é o quê? É nós sabermos o quê? Identificar a diferença da vitória militar e da vitória individual de cada uma. Porque ao mesmo tempo que nós temos que ser povo, ao mesmo tempo nós também pensamos individualmente, como foi o caso dessas mulheres. Tanto Axa quanto, vou falar o nome delas de novo, né? Tenho orgulho de mulheres assim, gente. Tanto Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirsa, são mulheres que têm essas suas personalidades fortes de bravura, né? Mas elas também querem, né, estar na terra e trabalham também para o povo, unindo o povo. Porque as mulheres, irmãos, principalmente as mulheres do povo do Eterno, elas contribuem para tudo na casa delas, desde a construção da casa, de criar, né, as suas famílias, de assumir responsabilidades, tá? Responsabilidades com cuidado, carinho com as crianças, que serão futuros homens, que vão guerrear para manter a terra, tá? Apesar que a guerra, né, ela é mais realizada pelos homens, né, porém, no final de tudo isso, o que fica claro é que a contribuição de ambos é o que vai fazer a empreitada de nós termos a terra prometida e que essa empreitada seja uma empreitada realmente vitoriosa. Então, irmãos, é importante que as mulheres, né, estejam verdadeiramente na Torá com interesse no mundo vindouro, nas terras prometidas, e que elas tenham e continuem a ter a mesma responsabilidade, tá? Cada uma mantendo, claro, a sua personalidade, mas desde que essa personalidade não seja algo vinculado somente ao ego delas, e sim ao bem
do povo inteiro, tá? E no final, irmãos, desse texto aí, tá? Mudando um pouco de assunto, nós temos aí uma discussão, né, em comum, né, entre esses líderes, né, da tribo de José e Josué, né, relativa ao quê? Relativa a eles serem realmente muito numerosos, né, então eles entraram em discussão por causa dos cananitas que habitavam esses vales aí, né, mas as montanhas, né, e as florestas, né, elas teriam ainda que ser, claro, demarcada, cultivada. A gente vê que Josué ele escuta, né, com atenção tudo a reivindicação deles, mas Josué ele responde para eles que não haveria escolha para eles, né, que ele não daria outra terra e que eles teriam sim que limpar essas florestas, despojar os cananeus. E claro que essas tarefas representam o quê? Muito esforço, porque além de limpar o terreno das árvores e dos arbustos, né, ainda tinha o perigo das encostas, né, porque como eram montanhas, então elas tinham encostas, né, elas têm encostas, então às vezes é perigoso você subir numa encosta, né, às vezes uma encosta que cede, né, um barranco que cede, né, e às vezes é íngreme, né, mas, além de tudo isso, eles tinham ainda também que confrontar o que? Os cananeus, né? Que eles citam aí que tem carros de ferro, muitos cavalos, tá? E o povo do Eterno só tinha mesmo armas leves, né? E bem inferiores a isso, né? Só que nós vemos aí que Josué diz, né? Que é para esses descendentes de José, né? Efraim, Manassés, que eles, claro, conseguiriam arcar com tudo isso, né? Pois no momento, né, que está escrito o texto aí, por mais que parecesse improvável a vitória do povo até em entrar na terra, mesmo assim, com a persistência deles, eles conseguiram o povo inteiro, né? Porque o Eterno estava com o povo. Então, o que Josué quer dizer é o seguinte, quer dizer para eles que se eles tiver força suficiente de espírito, né, que eles confiassem realmente no Eterno e confiassem o quê? Como que eu posso dizer? Tem uma palavra, seria na justificativa, na justeza, não sei, da causa, né? Por exemplo, a minha causa é uma causa justa. Enquanto eles mantivessem esse tipo de pensamento, irmãos, e essa firme confiança, o Eterno com certeza continuaria dando a mesma assistência que ele deu até esse momento, né, para esse povo, né? E lembrando, né, que quando eles reivindicam isso, eles reivindicam para Josué, né? E Josué é de que tribo? Ele é a própria tribo do Josué reivindicando coisas para ele próprio, né? E ele também não podia também fazer como eu fiz agora, viu, irmãos? Puxar a brasa para minha sardinha, para o lado das mulheres. Brincadeira, irmãos. Na verdade, as mulheres elas merecem, né, tanto quanto os homens, estarem na terra prometida, se assim tiverem obediência por amor ao Eterno, né? E mulheres geralmente são mais sensíveis. E também quando uma mulher realmente decide ser guerreira, ela é mesmo uma guerreira, tanto quanto os homens, né? Da mesma forma aí, existe uma comparação entre estas mulheres e a tribo de Efraim e Manassés, que está reclamando que teria que expulsar os cananeus, mas se as mulheres têm força, por que os homens da tribo de Efraim e Manassés, sendo numerosos, não teriam forças para isso? Claro, irmãos, nós sabemos que isso pertence ao mundo que nós já estamos começando a viver de agora em diante, tá? Então, o importante, irmãos,
como disse a nossa irmã Eliane, né, é que a luta toda ela é grande, tá? Mas ela escreve aqui, mas que nós temos que continuar na busca do alvo, né? Nós temos que ter um alvo para entrar nessa terra prometida, né? Nós temos que ter um objetivo, então nada vai passar por cima deste objetivo que eu tiver e que os irmãos tiverem. Então, a minha parte aí do capítulo 17 está feita, que os irmãos tenham uma ótima semana, que os irmãos possam aí festejar esse novo ano judaico, né, e coisas estão acontecendo, vamos continuar vendo tudo o que anda acontecendo, porque é uma ordem do Mashiach observar os sinais, tá? E espero que o Eterno abençoe a vocês todos e shalom a todos vocês aí. Ok, amigos, vamos encerrando então aqui essa fase do nosso estudo, né? E semana que vem dando continuidade no capítulo 18. E só dando um pequeno lembrete, estamos aí com o estudo do Targum. Bendito seja o Eterno, que o computador está funcionando uma maravilha. Não sei o que aconteceu hoje, não foi do computador, foi algo da internet. Foi um glitch da internet, não foi nada com o computador. Eu coloquei uma ventoinha nova nele e ele está muito feliz, está super geladinho, trabalhando uma maravilha. E temos o estudo do Josué, temos o estudo do Targum, né? Um comentário da Torá do Targum, e estamos com o estudo da restauração da casa de Israel. E por incrível que pareça, nada disso foi combinado, mas esses três estudos estão praticamente unidos, né? Porque o profeta Isaías fala dessa tomada de posse de terra, que os exilados vão voltar para a terra, né? E é exatamente isso que Josué está fazendo uma alocação, uma repartição da terra, tá? Então, que o Eterno esteja nos abençoando, tendo misericórdia de nós, e um bom ano novo para vocês, né? E que esse ano realmente nós possamos dar uma, vamos dizer, um novo início, um novo arranque, né? Que nós possamos renovar nossos votos diante do Eterno, e como ele tem sido fiel, tem demonstrado a sua santa misericórdia para conosco, né? Que assim o seja. Então, Shabbat Shalom a todos, e voltamos amanhã com ou o estudo do Targum ou com o estudo da restauração da casa de Israel. Até mais, Shabbat Shalom.